Que manhã maravilhosa. Enquanto você senta, fala comigo, fala: eu creio que tudo que Deus falou vai acontecer. Fala aí. Amém, querido. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma palavra sai da boca dele sem antes cumprir o fim pela qual ela foi lançada. É isso que Isaías 55 diz. E é por isso que em 2022 nós podemos ter grande expectativa mesmo, querido, acerca daquilo que Deus vai fazer na nossa casa, nas finanças, na saúde, mas não apenas em nós. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa através de nós. Amém? Você pode repetir isso comigo? Fala assim: 2022 vai ser um ano onde Deus vai me usar poderosamente. Amém, querido? Eu creio de fato nisso. Eu creio que a vontade de Deus não é de derramar apenas coisas da nossa vida, mas é de nos usar como um canal mesmo, para transformar a vida de pessoas. E se nós queremos tocar a vida de pessoas, nós precisamos ter algo para dar a elas. Nós precisamos ter algo acontecendo na nossa vida que muitas vezes não está acontecendo na vida delas. E aí que entra a famosa fé. É por isso que é tão importante, querido, nós estamos em fé, aprendemos sobre fé, praticamos fé, falamos fé, agimos em fé. Afinal de contas, o justo vive pela fé. E nessa manhã eu quero crescer um pouquinho com você, porque eu acredito que se nós queremos ver o sobrenatural nesse ano de 2022, nós vamos precisar agir em linha com a palavra. Quem vive apenas de uma forma natural vai ter os resultados de uma vida natural, mas aquele, querido, que pratica a palavra, aquele que anda sobre as circunstâncias, aquele que declara independente daquilo que está sentindo, aquele que o tempo todo tem uma palavra positiva na sua boca, aquele que o tempo todo tem, querido, expectativas acerca de algo melhor acontecendo e não algo pior. Eu creio que essa pessoa, querida, ela vai viver uma vida diferente. E eu queria que você abrisse comigo já a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 8. Aleluia! Deus é maravilhoso, amém, querido? Eu estou com muita expectativa acerca desse ano. Eu queria que você também tivesse, porque não existe um ano que Deus projeta para ser pior do que o outro. Muito pelo contrário, Deus sempre tem expectativa acerca do aumento, do crescimento, acerca, querido, de bênçãos que serão acrescentadas na nossa vida. E ele diz assim, Mateus capítulo de número 8, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 8, ele diz assim: e o centurião então lhe respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas fale apenas uma palavra e o meu criado ficará sarado. Pois eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a esse: vai, a ele vai, e a outro vem, a outro vem. E eu digo ao meu criado: faça isso, e ele o faz. Então Jesus, olhando para ele, ficou maravilhado daquilo que ouviu. E então disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Olha que coisa interessante isso, querido. Quando Jesus estava ali, nós sabemos que ele não estava indo para curar, não é aquele criado do centurião. Jesus estava indo fazer outra coisa, mas o centurião de repente para e começa a falar com ele, diz: eu tenho um servo que precisa ser curado e eu gostaria muito que o Senhor curasse ele. De repente Jesus fala: tudo bem, eu vou parar aqui no meu caminho, eu vou até a sua casa. Mas aquele centurião diz: não, Senhor, você não é digno, eu não sou digno, melhor dizendo, o Senhor é muito grande, você é alguém muito importante para entrar na minha humilde casa, Talvez isso se assemelhe muito com aquilo que nós temos às vezes, na nossa cabeça, na nossa mente. A gente acha que somos muito pequenos, acha que não somos merecedores. E esse centurião estava assim, mesmo sendo alguém repleto de autoridade, ele estava dizendo: não, eu não sou digno de Jesus entrar na minha casa. Mas ele fala algo, ele diz assim: eu não preciso que você vá, porque se você mandar uma palavra, o meu servo pode ficar curado. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jesus estava o tempo todo rodeado dos discípulos. Jesus, desde pequeno, ele frequentava o templo, desde pequeno ele lia as escrituras. Quando nós lemos Lucas 4, nós vemos que Jesus, ali de repente estava no sábado, ele pega o pergaminho, as palavras do profeta Isaías, e ele começa a ler lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, do qual me ungiu. Um texto muito conhecido, profético, que falava sobre ele. Querido, Jesus estava no meio de homens que liam a Bíblia o tempo todo. Jesus estava no meio de pessoas que se vestiam como crente, que tinham fala de crente, que, querido, moravam, em casas de crente. Mas quando ele olha para esse cara que era romano, quando ele olha para esse cara que não tinha sangue judeu, quando ele olha para esse cara que não frequentava sinagogas, quando ele olha para esse cara que não tinha ali as vestes de um sacerdote,
ele diz algo interessante, e ele diz: eu nunca vi fé como a desse homem. O que eu começo a entender? Não é porque nós estamos na igreja que nós estamos em fé, não é porque nós nascemos de um berço cristão que nós estamos em fé, não é porque nós viramos de 21 para 22 que nós estamos vivendo um ano de fé. Fé não tem a ver, querido, com onde você nasce, com os lugares apenas onde você está. Fé tem a ver, querido, com uma atitude que eu e você temos de agir para com a palavra de uma forma correta. O justo vive pela fé, uma vez que o justo ouve a palavra e pratica a palavra, como nós vamos ver. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que em meio a um montoado de pessoas, existiu alguém que se destacou. Fala comigo: eu vou me destacar, fala através da minha fé. Agora fala como quem acredita mesmo, como quem já acordou, amém, querido? Então fala: eu vou me destacar através da minha fé. Aleluia. Então, querido, existe uma vida que nós podemos viver como todo mundo vive. Nós podemos pegar leve, nós podemos fazer pouco, nós podemos andar conforme a manada. Mas nós podemos também, querido, decidir ser daqueles que irão se diferenciar. Nós temos, querido, que decidir ser aqueles que vão ouvir a palavra e vão praticar, aquele que vai valorizar essa palavra, porque essa palavra tem poder de mudar a nossa vida. E aí você fala assim: pastor, isso é muito bonito, mas eu não sinto que eu tenho essa fé, eu não sinto que eu tenho a capacidade de crer como esse homem, eu não tenho a capacidade de crer como os outros. E eu queria que você fosse comigo para Romanos, vai lá, capítulo de número 12, versículo de número 3. Sentimentos de inferioridade, querido, o tempo todo vão tentar fazer parte da nossa mente, vão tentar entrar no nosso coração, mas nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos saber quem nós temos. Você não precisa sentir que você está em fé, você precisa saber que fé está movimentando a sua vida, você precisa saber que existe fé no seu coração. Romanos capítulo 12, verso 3, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense sobre si além do que é conveniente, antes pense sobre si com moderação, conforme a medida de fé que Deus já repartiu a cada um. Ou seja, todos nós temos fé, em medidas diferentes, mas nós temos fé. E se nós deixarmos essa fé jogada de lado, como o músculo vai definhar. A gente estava conversando mesmo com o Robert. Quem lembrei que a gente estava orando para o Robert, que ele estava entubado na UTI, e nós oramos muito por ele, e ele mesmo fala, querido, que foi a oração que sustentou a vida dele. Um dia eu vou trazer ele aqui para contar um pouco testemunho. Ele fala que viu o inferno, ele fala que ouviu o diabo o tempo todo no ouvido dele, na UTI, falando: acabou para você, você vai morrer. E hoje, querido, ele está aí vivo, crescendo, avançando, porque fé funciona, amém? E eu lembro, querido, que ele conversando comigo, ele falou para mim, ele era bem forte, ele falou assim: na hora que eu acordei, Leandro, eu não conseguia andar. Eu precisei fazer muitas sessões de fisioterapia. Ele disse: eu perdi mais de 35 quilos de músculo. Querido, quando eu ouvi isso, eu falei assim: caramba, eu falei assim, o cara perdeu quase todo o músculo do corpo. Ele ficou com um pouco de músculo que trouxe a sustentação, mas para você ter noção, querido, ele tinha que usar aqueles ferros que coloca, não é, aqui na articulação do calcanhar, para que ele pudesse dar o passo assim, segurando, com as pessoas auxiliando. Por que, querido, o músculo? Porque não foi usado ali durante 2 meses, e ele ficou na cama, atrofiou. Aquilo que sustentava a vida dele já não podia mais sustentar, porque não estava ali, porque tinha atrofiado. E fé também é assim. Fé é como um músculo que quando você usa, quando você, querido, coloca em prática, ela vai fortalecendo, ela vai crescendo, e agora essa fé pode sustentar a sua vida. Mas quando você abandona a fé de lado, quando você pega, querido, aquela fé que um dia você tinha, talvez na sua adolescência, em um acampamento que você foi, voltou cheio do fogo, cheio da fé, cheio da palavra, talvez, querido, quando você era jovem, frequentava os cultos, ou também já na idade adulta, mas agora você está aí na melhor idade, você já está com mais de 70 anos de idade, querido, quando você olha para aquilo que tinha lá atrás, uma vez que você não usou e não trouxe isso na prática da sua vida, essa fé já não pode mais se sustentar como antes.
Essa fé já não pode mais te conduzir a uma vida forte de avanço. Por quê? Porque quando eu uso a fé, querido, eu fortaleço ela. Mas quando eu abandono a fé, ela tende a atrofiar. Uns vão atrofiar mais rápido, outros vão atrofiar mais devagar. Mas de uma coisa é fato: a fé que não é utilizada, querido, ela não cresce. A fé que ela não é fortalecida e não é desenvolvida, ela não pode conduzir a sua vida em vitória e em triunfo. E aí você fala assim: pastor, mas como então eu posso fortalecer a minha fé? Vai comigo em Hebreus capítulo 4, estamos tendo uma aula de fé aqui nessa manhã, né? Hebreus capítulo de número 4, e eu sei, querido, que é isso que a gente precisa para viver um ano diferente. Se eu e você ouvimos a palavra, praticamos a palavra, nos expomos à palavra, fazemos tudo que você vai aprender aqui nessa manhã, a sua vida vai ser outra vida. Hebreus capítulo de número 4, você está lá comigo? E mais uma vez, ele vai falar sobre grupos de pessoas aqui. E eu quero chamar a sua atenção, porque assim como nós lemos lá no centurião, Jesus olha para os discípulos, olha para as pessoas, mas olha para o centurião, ele diz: esse homem tem mais fé do que todos vocês. Mais uma vez aqui a Bíblia vai dizer que nós podemos estar na mesma igreja, mas ter níveis de fé diferentes. Nós podemos estar no mesmo mundo, mas ter níveis de fé diferentes. Por quê? Porque fé não é automático. Crescer a nossa fé não é algo que simplesmente eu abandono ela lá, e como um mato que cresce no meio do seu jardim, como um problema que se levanta por você não cuidar das coisas. Não, fé não é isso. Fé é algo que você cuida, desenvolve e pratica de forma intencional. E ele diz aqui, Hebreus 4, verso de número 2, assim: porque também nos foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação em nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que ouviam. Olha que coisa engraçada, estava lá, vamos supor que isso aqui era um culto, vamos supor que eles estavam no mesmo lugar, e aí estava lá o escritor de Hebreus, e ele estava pregando para aquele povo, e talvez usando os mesmos textos que nós estamos usando hoje, falando, querido, de multiplicação, falando da cura do cego, do coxo, da mulher do fluxo de sangue, mas dentro daquele lugar existiam dois grupos de pessoas. Um grupo que, enquanto algo estava pregando, eles estavam com ouvidos atentos, eles estavam acreditando naquilo que estava acontecendo, eles estavam pegando e falando assim: não, isso é verdade que ele está dizendo, eu creio naquilo que ele está pregando, eu creio naquilo que está ensinando. E porque ele estava acreditando, aquele grupo sentiu o resultado daquilo. Agora, tinha um outro grupo, que o cara estava lá: Deus é bom, Ele multiplicou através de Jesus pães e peixes, Ele curou pessoas. E aí o outro grupo estava assim: ah, isso aí deve ser, meu, conto da carochinha, isso aí deve ser conversa para boi dormir, ah, não deve ter sido assim não. Sabe como muitas pessoas ficam assim: ah, eu só acredito nisso aí que ele está dizendo, se eu ver, eu só acredito nisso que ele está dizendo, se de fato eu poder tocar, lembra de Tomezão? Eu posso tocar, se eu puder tocar na mão, se eu puder tocar, né, aí na marca aqui do lado, aí vai dar certo, senão eu não vou acreditar. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo que esses que não acreditaram naquilo que estavam ouvindo, em nada lhes aproveitou. Foi mais uma palestra, foi mais uma pregação, foi mais um dia, foi mais um culto. O que é que a gente aprende aqui? Querido, como eu faço a minha fé crescer? Como eu faço a minha fé, querido, agora poder funcionar? Dando crédito àquilo que eu estou ouvindo, acreditando que é verdade. Talvez ainda não seja uma verdade no mundo natural, mas, querido, essa verdade que está escrita, quando eu deposito, querido, convicção, dou crédito a ela, ela começa a mudar a minha vida. Você não precisa, querido, ver que eu posso dizer, as consequências ou as reações do remédio de uma forma positiva para tomar. O médico chega lá para você, ele fala assim: ah, você está precisando tomar dipirona, você está precisando tomar um antibiótico, você está precisando tomar um antialérgico. Aí você está lá, que ele está tudo travado, você levou uma picada e ele está tendo uma reação alérgica, fala: não, eu vou dar essa injeção aqui de diprospan em você, e aí você vai perceber que na hora vai essa alergia passar, as suas partes respiratórias vão se abrir e tudo mais. Querido, você não vai lá e você não duvida daquela injeção. Você simplesmente fala: beleza, médico, eu acredito, você tem conhecimento, você sabe das coisas, eu vou tomar.
Querido, mais sabido do que qualquer médico é o Senhor, sabe, mais conhecedor de todas as coisas, é aquele que é dotado de toda a ciência, conhecimento, sabedoria. E se a Bíblia está dizendo que existe algo, querido, acerca da nossa vida, se a Bíblia diz que nós somos vencedores, se ela diz que nós somos curados, se ela diz que existe um futuro glorioso, eu não vou duvidar, irmão, eu vou acreditar, eu vou trazer isso como sendo, querido, algo real para a minha vida. Quando você ouve aqui na pregação que 2022, querido, você não foi pego de surpresa, que 2022 já estava no coração de Deus, que Deus que escreveu cada um dos seus dias, 22, 23, 24, 25, os anos que vão vir até a volta dele ou até a nossa partida. Quando a Bíblia diz em Salmo 139 isso, eu não vou duvidar, eu vou acreditar. Quando a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz, eu vou acreditar. Quando a Bíblia diz que nunca se viu o justo nem sua descendência mendigar o pão, eu vou acreditar. Acreditar como? Ao ponto de agir. E aí eu queria que você, querido, fosse comigo para Lucas capítulo de número 5. Uma das formas de demonstrar que eu estou acreditando naquilo que eu estou ouvindo, querido, é praticando. Todas as vezes que eu ouço uma palavra e eu creio nela, eu pratico. Como você ouviu mesmo aqui a Larissa falando sobre a importância de dizimar e ofertar. Querido, o mundo prega coisas diferentes, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem é generoso prospera. A Bíblia diz em Provérbios 3 que quem honra o Senhor antes de mais nada vai ter os seus celeiros multiplicados. Então talvez eu ainda não esteja vendo a multiplicação, mas está tudo bem, porque antes de colher vem o plantar, antes do milagre vem o crer. É como a música do Serginho Brito, que ele diz: antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu cantei, eu cantei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei. Sabe, querido, todos os dias eu tenho acordado pela manhã e eu tenho declarado que coisas que vão acontecer nesse ano, e eu sei que vão acontecer, porque aquilo que eu creio e eu falo, acontece. Aquilo que eu creio em linha com a palavra, acontece. Aquilo que Deus diz, acontece. E eu quero te encorajar a viver essa vida, não como o mundo vive lá fora, mas uma vida de destaque, ao ponto das pessoas poderem olhar para nós, e elas vão falar: eu nunca vi fé como aqueles membros do Verbo do Jardim Vitória. Eu nunca vi fé como aqueles homens que acordam de manhã para ir para um culto às 10, que querem mais e voltam para o culto das 18, não estão satisfeitos, estão aqui nas quintas de poder às 20 horas. Sabe, querido, quanto mais eu me exponho a essas verdades, mais eu entendo, mais eu creio. Parece que nada está acontecendo às vezes, mas eu decido acreditar. Desde o ano passado eu estou fazendo inglês praticamente todos os dias, 4 vezes por semana. Eu faço aula de conversação de 45 minutos a 1 hora. A Laila, minha professora, e eu lembro que no ano passado, querido, eu estava lá fazendo, mas parecia que nada estava acontecendo. Eu sentia dentro de mim que parecia que eu não estava evoluindo. E aí, querido, mas eu lembrei de algo, que eu precisava continuar dependente dele, porque é isso que fé faz, é isso que a convicção, não é no caminho certo, nos leva a fazer, perseverar independente dos sentimentos. E eu voltei agora essa semana a ter aula, meu irmão, quando eu comecei a ter aula, quando eu comecei a ouvir umas coisas, de repente, meu irmão, eu falei assim: uau, eu estava entendendo tão bem o inglês como eu entendo o português. As pessoas falando, e é como se eu estivesse ouvindo a minha própria língua. Por quê? Porque, querido, eu perseverei ao longo de 1 ano, não foi automático, foi intencional, fazendo todos os dias aquilo que eu não estava com vontade de fazer. Eu não queria estar ali 1 hora ouvindo algo que eu não entendia, eu não queria estar colocando um dinheiro, querido, em algo que poderia virar sorvete, churrasco, salgadinho e viagem. Mas fé é você fazer aquilo que Deus diz que você precisa fazer, independente de. E aqui nós vamos ver um exemplo disso em Lucas 5,5. A Bíblia diz em Lucas 5,5 assim: e respondendo, vamos voltar um pouquinho, melhor dizendo, 5,1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores estavam descendo dele, e estavam agora já lavando as suas redes. Quem já viajou para um lugar de praia onde tem pesca, é sempre assim: depois que o pescador volta, ele tira um tempo para lavar as redes, e ele fala assim: serviço terminado, tarefa concluída. Ele deixa a rede pronta, dobrada e limpa para a próxima pescaria, tá bom? Verso 3 ele diz: e entrando nos barcos que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra. Se assentou e começou a ensinar o barco e a multidão. E quando acabou de falar, passou a dizer a Simão: vamos até o alto mar, e agora lancem as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, lhes disse: mestre, trabalhamos a noite toda. Segura aqui comigo.
E olha que engraçado, eles vão lá e eles trabalham. Meu irmão, Jesus não era pescador, quem era pescador era Pedro. Pedro entendia de maré, Pedro entendia dos melhores dias para pescar. Eu fico ouvindo os meninos falar de pesca, eu acredito. Eles dizem que mudança de lua é melhor para pescar, um dia que está ventando muito não é bom, não é? E as pessoas começam a falar, meu irmão, eu acredito no que eles dizem, porque eu não sou pescador, eu sou um comedor, não é verdade? Não sei se você é do mesmo tipo que eu, a gente gosta de comer filezinho, né? A gente gosta de comer lá os ensopados e as coisas todas. E querido, Jesus não era um bom pescador, mas ele estava falando algo para aqueles que entendiam de pesca, e ele diz, vocês têm que lançar a rede de novo. E Pedro fala para ele, ei, nós já lançamos a noite toda e não deu em nada. Ele te fala uma coisa para você, diante dessa fala, Pedro teria duas atitudes que ele podia escolher. Ele podia virar e ficar com o seu próprio conhecimento, e ele podia prolongar essa história e falar, ó, eu lancei a noite toda e você não manja nada de pesca, então fica quietinho no seu lugar aí, deixa com quem entende, porque amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova oportunidade. E tem muitos de nós que somos assim. Tem muitos de nós que somos prepotentes, muitos de nós que achamos que somos donos da verdade, achamos que conhecemos tudo, achamos que somos expert nas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, nós nunca seremos tão inteligentes e tão sábios ao ponto de comparar a nossa sabedoria e inteligência com aquele que criou os céus e a terra. Sabe, querido, Jesus estava compartilhando coisas que ele havia ouvido do próprio Pai, e agora ele fala, ei, vamos lançar de novo. E continuando o texto aqui do verso 5, Pedro escolhe um caminho não de prepotência, mas ele escolhe um caminho de humildade. E ele fala assim, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas, aleluia, sobre a sua palavra agora lançarei novamente as redes. E fizeram assim, e agora começaram a recolher uma grande quantidade de peixes. As redes estavam se rompendo. Fizeram um sinal chamando os companheiros que estavam num outro barco para que pudessem ajudar. E agora ambos os barcos estavam cheios, de maneira que quase os dois barcos estavam naufragando. Irmão, você consegue entender aqui o poder da fé? De repente eles estavam ali diante de uma situação de caos e catástrofe, talvez sem comida para o almoço das crianças, talvez sem comida para a janta, não tinha o peixe. Normalmente pescadores se alimentam de peixe. Eles estavam ali já, querido, dando continuidade, lavando as redes, mas algo acontece, uma palavra vem. Uma palavra que estava contra as circunstâncias, uma palavra que estava contra a sabedoria, uma palavra que estava contra aquilo, querido, que estava acontecendo. Pedro não estava sentindo de pescar de novo. Muito pelo contrário, eu posso talvez falar que Pedro estava sentindo a dor nos braços de ter lançado a rede durante a noite. Talvez, querido, ele já estava com sono de ter passado a noite acordado. Mas ele decide, querido, renunciar os seus sentimentos para andar sobre a palavra. Ei, querido, uma fé que funciona, muitas vezes vai exigir de nós fazer aquilo que nós não estamos sentindo. É por isso que a Bíblia diz, perdoa independente de, porque eu creio na palavra, eu perdoo. Eu não estou sentindo perdão, eu não estou sentindo amor, mas porque eu estou crendo na palavra, eu vou e eu perdoo as pessoas. Eu estou desejoso de manter algumas coisas na minha vida, hábitos, atitudes erradas, pecados, mas o que a Bíblia diz? Deixando de lado todo pecado e embaraço que estão de perto vos rodeia. Hebreus 12 diz isso. Quando a Bíblia fala que eu tenho que abandonar as obras do velho homem, eu agora, querido, estou sentindo vontade de pecar, mas no meu coração, querido, eu tenho uma convicção que eu preciso abandonar essas coisas, e o que eu faço? Eu abandono essas coisas. Eu não estou com vontade de orar, mas a Bíblia diz que o crente precisa orar, então eu largo as coisas que eu tenho vontade, para fazer as coisas que eu preciso fazer. Como eu sei que 2022 vai ser diferente, porque através da fé, nós não vamos fazer aquilo que queremos apenas, nós vamos fazer aquilo que precisamos fazer. Fala comigo, fala, esse é o ano de fazer o que precisa ser feito. E por resultado disso, querido, eles escolhem. Todas as vezes que você dá crédito àquilo que está sendo dito, Jesus estava falando, Pedro deu crédito, e agora ele não apenas deu crédito, ele começou a praticar, porque uma fé que é funcional, uma fé que muda as situações, uma fé que transforma realidades, é a fé que é colocada em prática. Ouvir, crer e agora praticar, pode mudar qualquer área da nossa vida. Ouvir,
Crer e praticar, confessando, agindo, é aquilo que vai trazer a cura que você precisa, é aquilo que vai trazer a transformação do seu casamento, do seu trabalho, que vai trazer a realização dos seus sonhos. Não um evangelho místico. E é aqui que a gente tem que parar um pouquinho, porque às vezes a gente acha que fé é algo místico. E o que é algo místico? É aquilo, querido, que parece ser espiritual. Às vezes a gente acha que fé está ligado com o cordãozinho que você usa no pulso, está ligado com o crucifixo que você usa no peito. Às vezes as pessoas acham que fé está ligado com o óleo que você recebe na testa toda semana. Outros acham que está ligado com uma roupa, não é muito larga. Eu não estou dizendo que você tem que usar roupa muito curta e apertada, mas estou falando que tem pessoas que acreditam que é só o saião até o pé, que é só a calça até o pé. Outros acreditam que não pode passar, querido, uma tesoura no cabelo, porque isso soa espiritualidade. Tem gente, querido, que acredita que você é mais santo quando você não rapa o pelo do sovaco. Meu irmão, outro dia eu estava andando no busão, e faz tempo isso, né? E eu até estava, na hora que a Anne ficar um pouquinho maior, já falei para a Kelly que eu vou pegar alguns dias, não é? E eu vou dar um rolê de busão circular com ela, porque ela precisa saber como ela tem que entender um pouco da vida e um pouco da história, porque a molecada hoje está acostumada a andar de carro, de Uber, né? Então a gente precisa ir lá e mostrar o poder do circular, né? E aí, querido, eu lembro que eu estava saindo do trabalho, e aí aquela mulher que estava do meu lado, né, toda crente, de repente ela dá aquela segurada aqui em cima, meu irmão. A hora que ela faz isso, não sei se você sabe, mas tem umas roupas que é um pouco larga aqui, e desce, dá para você ver bem assim a cara do sovaco. Meu irmão, a hora que ela levantou, ela tinha mais pelo debaixo do braço do que eu. Eu olhei e eu falei, credo, meu, que negócio nojento. E aquele negócio, né, eu falo para você, meu irmão, e o pelo faz feder ainda. Eu já dei até um passinho para o lado, né, porque eu não queria ver o que eu estava vendo, nem sentir o que eu poderia sentir se ficasse ali. Tem gente que acha que isso é espiritualidade. Tem gente que acha, querido, que espiritualidade é gritar, orar grosso. Não, querido, espiritualidade é você crer na palavra de uma forma simples. Sabe, os resultados da nossa fé são extraordinários, mas o caminho é simples. Pedro simplesmente ouviu e ele falou assim, beleza, eu vou lá lançar. Ele pegou a rede, ele foi lançar. Ele não falou assim, eis que tu és profeta e agora eu vou lançar uma rede diferente. E ele fez lá o sinal da cruz com a rede e deu 7 voltas no barco. Não, meu irmão, não precisou disso. Ele só precisou ouvir e falou, beleza. Do mesmo jeito que ele jogava lá, ele foi lá e jogou a rede, não é? Não sei se ele jogava assim de tarrafa, se era, não é, um negocinho lá que prende lá do barco, eu não sei como era, mas eu acho que era mais para tarrafa mesmo na época. Aí ele vai lá, joga. Só que acontece, as mesmas atitudes simples, agora, debaixo de uma fé e de uma palavra, produziram resultados extraordinários. Sabe, um extraordinário não é a forma que a gente pratica, mas é o resultado daquilo que a gente pratica. Você agora levanta pela manhã e você não está com vontade de dizer um bom dia, meu amor, mas aí você vai lá, querido, e sabe que amar é uma decisão, e aí você olha para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho e fala, bom dia, meu amor. Pastor, mas ontem a gente dormiu, obrigado. Não interessa, querido, a gente precisa falar aquilo que a gente ama, e o nosso sentimento está lá querendo dar coice, chute, murro, está querendo colocar pimenta na comida na hora do almoço. Fala, ele vai ver, eu vou salgar o arroz. Não, querido, a gente vai lá, eu te amo, quer estar com você, nosso futuro é lindo. Aí seu filho vai lá, que ele está fazendo tudo de errado, a vontade que você tem é falar assim, ei moleque, seu futuro vai ser uma porcaria, seu futuro vai ser ruim, e isso, e aquilo outro. Essa é a vontade que você tem. Mas o que fé fala? Aquilo que crê. E ele diz, o seu futuro vai ser maravilhoso, meu filho, o seu futuro vai ser poderoso, você vai ter um futuro de boas escolhas. Hoje você não está tendo boas escolhas, hoje você não está sabendo conduzir a sua vida, mas no futuro você vai saber. No futuro a palavra que foi pregada no seu coração vai germinar. No futuro você vai perceber que tudo isso que você está escolhendo de errado foi uma coisa que só criou marca em você e só fez algo ruim. Mas no futuro você vai entender o que é certo, você vai abandonar as coisas do velho homem para viver agora uma vida diferente. Ouvir, acreditar naquilo que eu estou ouvindo, mas agora praticar. Por quê? Aquilo que eu não pratico não produz resultado. E eu queria que você abrisse comigo lá em Tiago, capítulo de número 2, para trazer uma base daquilo que nós estamos falando. Fé sem obras é morta. E é por isso que nós precisamos praticar a nossa fé. Como? Rápidos,
ouvi, pratiquei. Ouvi algo no culto de manhã, o culto já terminou, eu já saio praticando aquilo que eu ouvi no culto. Se eu ouvi sobre dizimar, eu dizimo, eu oferto. Se eu ouvi sobre amor, eu saio daqui amando. Se eu ouvi sobre alegria, eu saio daqui andando na alegria. Se eu ouvi sobre o poder da oração, eu saio daqui orando, amém, querido? Tiago capítulo de número 2, verso 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. O que é algo morto? Infrutífero, não produz resultado, algo que não sai do lugar, amém? E então, a fé, se ela não tiver obras, ela é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, que com obras eu mostrarei a minha fé. Olha que interessante, ele liga diretamente fé à ação. Como eu sei que uma pessoa está crendo? Por aquilo que ela está fazendo. A pessoa vai lá e aí ela ouve aqui num culto, como, não sei se você sabe, mas toda a última quinta de cada mês nós temos uma quinta aqui que nós pregamos sobre cura, que nós impomos as mãos sobre os enfermos. Nós, querido, cremos que pessoas vão ser milagrosamente curadas. Já temos ouvido, né, sobre muitos milagres, mas nós cremos que algo ainda vai acontecer. Então traga para cá, meu irmão, a última quinta de cada mês é dia de você trazer todo mundo que está doente que você conhece, menos com Covid. Covid é para ficar em casa lá, não é? Porque isso aí é uma regra, a gente não pode descumprir, não é? Mas tudo quanto é doença aí, não é, que pode andar livre aí pela rua, pode trazer, que nós vamos orar para que as pessoas sejam curadas, amém? Aí a pessoa vai lá, e aí ela ouve, querido, algo sobre cura. Aí ela saiu, ouviu que Jeová Rafa é aquele que cura, que existe cura. Isaías diz que Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos curados, e aí a pessoa está lá. E como que ela sai do culto? Ela sai assim, ó. Aí você fala: o que aconteceu, irmão? Não, eu estou crendo aqui que eu estou curado. Não, eu estou crendo na palavra que o pastor está trazendo aí, isso aí é verdade. Meu irmão, você olha, você sabe que a pessoa não está crendo. Porque o corpo está falando, a voz, querida, está falando. Mas uma pessoa que crê, ela sai daqui, e ainda que ela tenha chego assim, ela de repente se levanta, e ela encaixa o ombro aqui para trás, ela estufa o peito, murcha a barriga como se fosse bater uma foto, não é verdade? Aquele jeito que todo mundo faz. E aí ela está andando, oh, aleluia, glória a Deus, eu sou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. O meu futuro é maravilhoso, eu não vou ser escravo de doença, porque a palavra funciona na minha vida. Corpo, se submeta às verdades da palavra. Aqui essa pessoa, eu sei que ela está crendo, porque ela tem uma postura diferente. Ela acreditou e agora ela está agindo, não por aquilo que o corpo está sentindo ou dizendo, mas por aquilo que a convicção dentro do coração está anunciando. Isso é fé, querido. Fé é ouvir as verdades da palavra, crer nessas verdades e praticar de uma forma rápida, ainda no momento que nós vamos estar saindo do culto. Você creu em cura, você sai daqui alegre e feliz declarando. Você creu, querido, em restauração da sua casa, você sai daqui falando. Pode ser que nada mudou. Pode ser, querido, que você vai lá e a conta ainda está no vermelho. Pode ser, querido, que os problemas ainda estão surgindo. Meu irmão, eu não posso abrir as situações particulares da vida das pessoas, algumas delas para vocês, mas quantas pessoas eu já acompanhei, que olhava lá, querido, estava com o nome sujo, estava devendo em 3, 4 bancos, devendo muito, e aí nós falamos: vamos crer que algo vai acontecer, vamos fazer a nossa parte, vamos dizimar, ofertar, trabalhar, vamos pensar e criar um plano estratégico para a liquidação das suas dívidas. E aí depois de 4 ou 5 anos, as pessoas não só têm as contas pagas, mas estão prósperos, viajando, com dinheiro investido, abençoando a vida das pessoas. Por quê? Porque essa palavra funciona quando eu decido colocar em prática. Eu não coloco em prática porque eu estou sentindo, eu coloco em prática porque eu estou crendo. Eu não faço por aquilo que eu estou vendo, eu faço por aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. E vai chegar um ponto que os resultados vão começar a acontecer. Amém ou não amém? Então fala assim, ó: ouvir, fala acreditar, fala colocar em prática. Fala mais forte, diga: ouvir, acreditar e colocar em prática. 3 atitudes, querido, que vão produzir resultado na sua vida, que vão transformar, querido, os resultados que você tem até hoje. Colocar a palavra no coração, ouvindo, crendo, deixando entrar, vai fazer com que você fale aquilo que é certo. É por isso que quem vive uma vida de fé não tem lugar para incredulidade, não tem lugar para uma confissão negativa. Eu queria que você, querido, fosse comigo para Romanos agora, capítulo de número 10, versículo de número 8.
eu e você precisamos, querido, entender que falar mal, falar negativo, falar de forma pessimista ou murmuradora não pode fazer parte da nossa vida. Aleluia. O que o noticiário está dizendo? Eu mesmo, querido, eu falo para você, a gente tem que filtrar. Você olha alguns noticiários, né? Essa semana mesmo eu vi lá um noticiário, um programa de jornal, né, na rádio, descendo a lenha na prefeita Suelen, falando como pode, meio a um colapso, ela estar tirando férias na Europa. E aí eu peguei, olhei e falei assim, nossa meu, da hora, né, velho, a prefeita tá na Europa, porque todo mundo tem que ter férias, amém? Não é porque a pessoa é prefeito que não pode ter férias. E eu olhei, os caras com ódio, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, caramba, que legal, né, prefeito da nossa cidade tirando férias, indo lá, vai voltar melhor. Aí o que acontece? Na hora que eu paro, na hora que eu entro lá na internet, está lá prefeito, não pessoal, a gente está aqui na Europa, uma reunião, tirando onda, porque o jornal estava falando que ela estava tirando férias na Europa, abandonando Bauru, mas era mentira, ela não tinha viajado nada, ela estava na prefeitura numa reunião, ela até colocou a tag lá na Europa, a localização na Europa. Aí eu olhando, falei assim, você liga lá o jornal, ao invés de ser informado, você é desinformado. Você liga o jornal lá, está tudo falando de um colapso, e aqueles negócios, e aquela briga e tudo mais. Meu irmão, deixa eu falar para você, cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve vai encher o seu coração de coisas. Nesses dias o diabo está usando muitos meios de comunicação para colocar medo na sua vida. Cuidado, deixa eu falar uma coisa para você, tem muita mentira rolando no Facebook. Tem gente que acha que o que está no Facebook, querido, é verdade absoluta. Meu irmão, tem vídeo mentiroso, tem notícia mentirosa de todos os lados. Sabe, falando de doença, existem verdades e mentiras. Falando de vacina, existe verdade e mentira. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Sabe, estamos agora para entrar em um colapso, segundo as pessoas aí. Aí todo mundo já está começando a desesperar de novo, os hospitais ficando cheios. E aí o que é isso? É querer colocar medo no seu coração. Meu irmão, você não vai andar errado, você vai usar a sua máscara enquanto tiver que usar, você vai usar álcool em gel, você vai ter ido respeitar ali uma distância das pessoas, vai evitar os abraços, vai evitar os contatos excessivos. Se você está com sintoma de gripe, você vai se isolar mesmo. Por quê? Porque você está cuidando da vida das outras pessoas. Isso é amor, amém, querido? É se colocar em uma posição onde você zela pela vida do outro. Eu lembro que quando eu estava ali, tinha terminado, na minha época, quando eu peguei o Covid, eram 14 ou 15 dias de isolamento. Agora aí o pessoal fica 8, 10 no máximo. Eu lembro que depois que passou 2 semanas, se eu via um idoso, querido, eu passava do outro lado da rua, porque eu falava assim, vai saber se os caras estão falando errado, vai saber se o negócio passa aí com mais de 15 dias, eu não quero ter na minha conta lá que eu estava passando do lado de um velhinho, e aí eu passei o Covid e eu matei o velhinho. Sabe, eu fiquei 1 mês fugindo dos velhinhos. E aí via lá, passei de longe assim, meu irmão, né? Eu falava, não, a saliva não vai voar 10 metros. Então eu estava aqui e ficava assim, porque, querido, é um zelo pelas pessoas. Então, irmão, cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve vai encher o seu coração. E se você ouvir o seu coração, encher o seu coração de coisas ruins, agora você vai começar a ter uma fala e uma atitude de ruim. Olha o que ele diz em Romanos 10:8. Mas o que vocês estão falando? A palavra deve estar junto de vocês, na boca e no coração, porque essa é a palavra da fé que nós pregamos. Olha que coisa legal. Como eu vou viver uma vida que produz resultados? Ouvindo, acreditando, não qualquer coisa, mas na palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais ela enche o meu coração, e quanto mais enche o meu coração, agora ela também enche a minha boca. Pastor, mas está todo mundo falando. Eu não sou todo mundo. Está todo mundo indo por esse caminho? Eu não sou todo mundo. Está todo mundo falando que vai acontecer isso. Meu irmão, previsões, é PIB negativo para 2022 no Brasil. Essa é a previsão dos economistas. Pode até ser, querido, que no Brasil aconteça um PIB negativo. O que é PIB? Não é, querido, o balanço geral da economia. Ao invés de um crescimento, é um retrocesso. Essa é a previsão dos economistas. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu posso estar no meio do deserto, eu vou prosperar. Eu posso estar num país, querido, que a economia no geral está voltando, mas a minha economia está crescendo. 2022, meu irmão, é o ano da gente realizar sonhos, é o ano da gente reformar casa, trocar carro, bancar as coisas para as pessoas, dar presente para os outros. Você vai no shopping comprar uma camisa para você, vai comprar 2 para dar uma para alguém, porque, querido, eu creio que nós vamos colher da fé que nós estamos falando.
O mundo todo naquela época morria das doenças, mas quando encontravam Jesus, eles viviam. Aquele dia não era um bom dia para pescar, mas debaixo da palavra se tornou. Querido, não importa o tempo que nós estamos vivendo, através da palavra, tudo que é ruim vai virar bom. Através da palavra, aquilo que está mal, agora, querido, vai ser transformado em bênção para com a sua vida. Aleluia. Fala comigo, eu estou pronto para viver os melhores dias da minha vida. Então repete comigo, fala assim, ouvir certo. Fala assim, crer. Fala, falar. Agir. Desfrutar. Amém, querido? Essa é a trilha do sucesso da fé. Ouça a palavra, guarda no coração, começa a falar e agir de uma forma intensa, de uma forma rápida, e por causa disso, as consequências, os resultados começam a fazer parte da nossa vida. Amém? Você crê comigo nisso? Então, querido, se prepare para um ano totalmente sobrenatural. Mas tudo isso começa, querido, com uma decisão. A decisão de entregar a nossa vida para Jesus. Não adianta, querido, conhecer apenas a palavra na teoria, se a verdadeira palavra não está no meu coração. A Bíblia diz em João 1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a própria palavra. E quando, querido, nós, em um momento como esse, fazemos a decisão de entregar o nosso coração para Deus, para Jesus e mudar a nossa vida. Quando nós temos essa atitude, tudo muda. A fé é colocada no nosso coração. Nós agora saímos de uma condição de alguém que está perdido e desgarrado. E agora nos aproximamos de Deus como nosso Pai, estamos acolhidos nele. E você que está aqui nessa manhã, e que entendeu que existe uma vida diferente para você. Você está aqui, você quer mudar a sua história, você entrou aqui nessa manhã e você fala, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero ser salvo. Eu não quero mais ir para o inferno, agora eu quero ir para o céu. Se você está aqui hoje, você entendeu que Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida. E você quer fazer essa oração comigo. Você quer entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu queria que você levantasse sua mão no seu lugar, porque eu quero orar com você. Tem alguém nessa manhã e gostaria de fazer essa oração? A irmãzinha ali, mais alguém? Eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Você pode ficar de pé comigo, querido. Se você, querido, quer fazer essa oração e você está aqui, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, eu vou orar por você. Mas antes eu vou pegar minha máscara aqui, peraí. Se você quer fazer essa oração, vem aqui. Se você não levantou sua mão, mas quer, aproveita a oportunidade, querido. Vem aqui, eu vou orar por você. Pode ficar aí mesmo. Feche os olhos comigo, repete essa oração. Você que está em casa, também fala essa oração comigo. Você que está no seu lugar, estende as mãos para cá, em sinal, como se estivesse de fato liberando coisas sobre a vida dela. Repete comigo, fala assim, Deus, nessa manhã eu te entrego a minha vida. Eu abandono o meu passado para viver uma vida diferente. Toda dependência, toda escravidão, eu sou livre agora, porque Jesus entra no meu coração. A unção muda a minha vida. Eu vou viver uma nova história a partir de hoje, liberta como filha de Deus, no nome de Jesus, amém. Uma oração como essa tem poder de mudar a sua história. Não importa como você vivia a partir, antes daqui. Se você crê que nisso que você ouviu hoje, você deixar Deus falar ao seu coração, a sua vida vai ser outra. Não importa aquilo que te prendia, não importa aquilo que você era dependente, Deus vai produzir uma vida diferente em você. Amém? E aí eu queria que você acompanhasse essa moça que está atrás de você, ela quer conversar e quer te contar um pouquinho sobre essa nova vida. Tá bom? Acompanhe ela aqui. Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar, querido? Continua de pé, nós vamos orar agora por cura. Se você precisa de uma oração por cura, querido, você está em casa ou aqui, põe a mão no seu coração ou coloque a mão sobre o local da enfermidade. Nós vamos orar, querido, por você. Pai, no nome de Jesus que nós queremos declarar cura alcançando a vida de cada um dos meus irmãos. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus hoje nós podemos ser sarados.
Eu declaro agora todo sintoma indo embora. Eu declaro, Pai, todo diagnóstico médico agora sendo totalmente transformado. Declaro que os exames que estavam condenando a morte agora, Pai, apontarão para a vida. Declaro mesmo o poder sobrenatural mudando aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que estão aqui. Declaramos que o desfecho de todos nós vai ser o mesmo, mais do que vencedores em nome de Jesus. A palavra que nos garante cura, Pai, foi pregada, e é por isso que agora nós desfrutamos os resultados dela. Nós declaramos, Pai, cura e saúde sendo multiplicado na vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus, amém. Amém, querido, sente aí no seu lugar. Glória a Deus.